Salve, salve minha gente! Eu sou a Yaya Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo, um canal que tá aí pra gente discutir questões femininas, feministas ou da mulher como vocês acharem melhor. Essa é a parte 2 do vídeo sobre educação, então se você não viu a parte 1, talvez você fique um pouco perdido. Volta lá, vê a parte 1, curte, critica, divulga, faz o que você achar necessário para somar a discussão e depois volta aqui para ver a parte 2. Então, as primeiras escolas a que só os homens tiveram acesso eram fundamentalmente religiosas. Após o século XV é criada a educação humanista. Humanismo, de verdade, no século XV? Na verdade, quanto cachorro, na verdade o que diferenciava era uma abertura um pouquinho maior para o pensamento crítico, o retorno das matérias científicas, mas ainda em segundo plano, o estudo do latim e do grego, e também o retorno do pensamento que valorizava os exercícios físicos. Uma coisa importantíssima, porque na era medieval até a dança era uma atitude pecaminosa. Mas os padres dançavam escondidos, que eu sei. Do século XV até o final do século XVII, que é quando a mulher vai ter acesso à escola, o homem passa por diversas alterações dentro dessa instituição escola. Uma educação reformada, que já demonstra os conflitos entre a burguesia e a igreja, na forma da contra-reforma protestante, uma educação realista, que elegeu Galileu, Descartes, Copérnico e Newton como os pais das ciências modernas, uma educação naturalista, de que o Rousseau e o seu Emílio são donos absolutos, e uma educação nacionalista, que é onde a mulher cai de cabeça porque é aberto um espaço para que ela estude. Então a mulher tem quase 2 séculos de delay na educação em relação aos homens. O que não faz a gente menos capaz em nada, tá? De forma nenhuma menos capazes. Mas também descartar 200 anos de delay não é muito inteligente. Eu acho que a melhor maneira de ver isso é pensar que o homem tem um campo mais preparado, mais receptivo para a intelectualidade do que a mulher. Não só por causa desses 200 anos, mas por causa de milênios de exclusão da mulher na construção do pensamento. Mas esses 200 anos são significativos porque houve uma democratização geral da educação. Homens de classes menos favorecidas puderam ter acesso à escola, enquanto as mulheres ainda não. Nossa, como demora para chegar a nossa vez. Pior que fila de espera do SUS. Pois é, mas se existe algo realmente maravilhoso na história das mulheres, é que nós sempre achamos possibilidades no cenário do impossível. E aqui eu quero abrir um grande parênteses para falar dessas mulheres que são consideradas por alguns as primeiras feministas, as preciosas francesas do século XVII. Uhul! Pode vir, meu amor! Desfila que a passarela do parênteses é sua! As preciosas foram responsáveis por um novo modo de pensar entre a elite aristocrática. Elas tentavam estudar tudo o que elas podiam e esse nome, preciosas, quem deu foram os padres que as instruíam, porque viram nelas um esforço precioso e raro diante da futilidade das mulheres da mesma classe social. Elas tentavam ser platônicas, livres e cultas. Consideravam um dever cultivar o espírito e dominar os sentidos. Provavelmente elas liam muito Santo Agostinho porque elas acreditavam demais na prática da ascese. Elas sacaram que quando o homem usufruía da mulher... Ai, que termo velho, usufrui! Ele possuía ao mesmo tempo a mulher inteira, fosse ela esposa ou amante. A arte delas consistia em fazer-se desejar sem deixar-se possuir. Na medida em que elas conquistavam o respeito desses homens, elas dominavam o seu amor e também o desejo do outro. Ai, que lindo! Mas é meio platônico, né? Elas entenderam que o casamento e a posse andavam juntos e tentaram nos mostrar possibilidades a partir da admiração que os homens poderiam sentir pela nossa forma particular de ver o mundo. Mas era sempre muito difícil vencer as críticas masculinas. E os 200 anos de delay nos momentos de discussão faziam uma falta danada. O Molière, por exemplo, fez críticas bastante irônicas aos esforços dessas mulheres. Mas o Molière perdoou, ele era um grande bufão, zombava de todo mundo na época dele. Teve a morte que merecia. Uma delas, Madame du Châtelet, disse: "O amor aos estudos
É bem menos necessária a felicidade dos homens do que das mulheres. Eles têm outros meios de chegar à glória. As mulheres, porém, são excluídas de toda espécie de glória. E quando por acaso encontra-se alguma que nasceu com uma alma bastante elevada, resta-lhe apenas o estudo para consolá-la de todas as exclusões e de todas as dependências a que esta está condenada pelo seu estado. É necessário realmente muita lucidez para entender os estudos como um consolo das desigualdades cotidianas. Muito obrigada, meninas! Valeu mesmo pelos esforços. Falarei bem de vocês para o resto da vida. Dando um salto enorme vindo para o Brasil, foi em 1827 que a Lei Geral de Ensino permitiu que as mulheres também frequentassem a escola. Mas os pensamentos segregadores fizeram até com que em Pernambuco, por exemplo, a sala de aula fosse dividida por um muro, para que meninos e meninas não se vissem. Sério isso? Um muro no meio da sala de aula? Bem no começo do século XIX, logo depois da independência do Brasil, as primeiras feministas como a Lísia Floresta tentaram fundar no Colégio Augusto uma educação mais humanista e clássica para as mulheres. Claro que elas não conseguiram, porque o desejo de patriotismo e progresso eram muito fortes na época. E o único tipo de educação para mulheres que casava com esse desejo era a educação de complemento. Só em 1871 que as mulheres conseguiram ir para o secundário, ainda assim cheias de recomendações, como ficar só entre meninas, ou se tiverem meninos, existirem aulas específicas só para meninas, a inclusão do curso de economia doméstica, a exaltação da natureza feminina e da missão da mulher dentro do lar. É bastante importante frisar que, mesmo dentro das instituições, a educação das mulheres sempre foi mais voltada para o casamento e para a maternagem. Acreditava-se que mulheres educadas eram melhores mães. Em torno disso, todos os direitos foram sendo cedidos para as mulheres. A nossa história da educação também é a história da civilização de homens. A ideia de civilizar e instruir as massas a partir do ideal da razão veio com tudo aqui para o Brasil. Êêêê! Que legal! E as mulheres brasileiras coube uma função parecida com a das mulheres europeias, a não ser pelo fato de que a gente deveria sempre se voltar a essas mulheres europeias como modelo para poder civilizar os nossos filhos e maridos. Agora a gente tem que civilizar, não educar? Isso. A mulher cabia tirar o homem da barbárie dos sertões e das ruas, ensinando-lhe bons modos de refinamento, conduta e comportamento social, de preferência no espaço íntimo e reservado do lar. Com a fundação da Associação Brasileira de Educação, teve um entusiasmo geral pela educação, ele virou meio que o nosso setor messiânico. Daí, homens e mulheres se envolveram na questão pelo bem maior, que era o progresso e a organização das culturas. A Lei Leôncio de Carvalho, que dava direito às mulheres cursarem o ensino superior, só foi instaurada em 1879. A primeira mulher brasileira a ter diploma de ensino superior não se formou nem aqui. Foi nos Estados Unidos, no ano de 1882. A primeira a se formar aqui, em medicina, se formou em 1887. A primeira mulher negra a se formou em 1926. E a primeira mulher indígena a conseguir o título de doutora só conseguiu isso em 2006. Olha aí, mais delays. Muito preocupado com a educação familiar, o Getúlio Vargas, em 1941, faz uma lei dizendo como homens e mulheres devem ser educados. Devem ser os homens educados de modo que se tornem plenamente aptos para a responsabilidade de chefes de família. Às mulheres será dada uma educação que as torne afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes na administração do lar. Sim, ele não só fez uma lei dizendo como homens e mulheres deveriam ser educados, como deu 4 funções à mulher e só uma para o homem. Bravo, Getúlio! Também o ato de educar dentro das instituições foi se tornando cada vez mais uma atividade feminina. Estimulava-se a formação de professoras, porque essas, com a sua natureza de mãe, tinham vocação para o sacerdócio. Na cabeça dos governantes, né? A educação para as mulheres começou a ser bem aceita porque era vista como uma conquista da civilização, que os homens deveriam manter e ampliar em seu próprio benefício, porque queriam o progresso da humanidade. Nos movimentos feministas, temas como vida reprodutiva,
violência doméstica e trabalho feminino sempre estiveram à frente de temas como educação. Por vezes as mulheres feministas tinham que criar espaços para suas questões, porque tanto a esquerda como a direita mantinham uma posição bastante excludente das questões específicas femininas da política. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, partidão? Em 1976 foi feita uma CPI da mulher, onde várias recomendações muito interessantes foram feitas sobre educação, como por exemplo, igualdade de oportunidade no currículo escolar, inclusão de temas de análise psicossexuais da mulher dentro do currículo escolar, revisão dos livros didáticos anulando as visões estereotipadas da mulher na sociedade, revisão dos cursos de formação e treinamento de professores para mudar atitudes preconceituosas, intensificação de programas de orientação educacional para fazerem os jovens repensarem os seus papéis dentro da sociedade e da família, e até programas para ajudarem as comunidades, os pais e os professores a entenderem a importância de igual tratamento das crianças desde pequenininhas, de ambos os sexos. Visionário! E claro, completamente ignorado por essa CPI mista. Não é nenhum mistério para ninguém que durante anos a administração escolar impôs que as meninas fossem para o magistério, ou pelo menos para a área de humanas, e os meninos fossem para a área de exatas. Hoje esse quadro já está bastante diversificado, e desde 2000 as mulheres têm se interessado mais mesmo pelas áreas de exatas, mas os homens não têm se interessado muito mais pelas áreas femininas não. Isso nos aponta valores fortes do machismo que ainda sobrou, que cobra dos meninos uma carreira de sucesso e profissões muito mais rentáveis, já que essas carreiras ditas femininas são normalmente bem mais mal remuneradas. Lógico, eles têm que prover, né? A educação da mulher entrou na pauta da educação na década de 90, que foi um período de reestruturação mundial da educação. Mas mesmo a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96 contemplava muito pouco as reivindicações feministas. E mesmo hoje a gente pode ver que muitas das sugestões de 1976 não têm espaço nenhum na educação escolar, nem de experimentação e nem de ação. A gente não é ouvida! A gente não é ouvida nunca! Desde 1991, as mulheres são maioria na escola, nas universidades e também são a maioria alfabetizada. Mas é importante se perguntar o porquê. Se esse afastamento histórico da escola fez com que as mulheres fossem com mais sede ao pote da educação, ou se esse é um dos únicos meios ainda onde elas conseguem achar reconhecimento, tanto social quanto no mercado de trabalho, o tal do consolo das preciosas. Quando você fala consolo, eu penso em outra coisa. Nossa, você sempre somando pro outro lado, hein? Galera, muito obrigada. Eu sei que os vídeos são longos e nem sempre super divertidos, mas eu acho que a partir daqui a gente pode estender a discussão sobre educação. Claro que tem muito mais o que ser dito, mas a gente vai construindo, para quem sabe fazer novos vídeos que complementem, refutem ou contradigam o que já foi dito. Então não deixem de mandar suas sugestões, divulguem o vídeo e a gente vai trocando uma ideia. Um beijo, valeu pela resistência e tchau!